sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O tema da nossa meditação de hoje na Palavra de Deus é, repita depois de mim, triunfo da palavra. Nós vamos ver nessa palavra de hoje que a palavra de Deus não conhece derrota, não conhece fracasso, não conhece frustração. A palavra de Deus se cumpre em todas as vidas, em toda a história, na história passada, na história presente e na história futura. E temos uma declaração enfática do Senhor Jesus dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Para entendermos um pouco, às vezes você lê na Bíblia a palavra céus, como você lê lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali tem um problema linguístico, porque na verdade, não é céus no plural, é céu no singular. No princípio criou Deus o céu e a terra. Jesus pega essa mesma palavra lá nos evangelhos para dizer assim: passará o céu, no singular, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O céu de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e o céu que passará, que Jesus disse, é esse céu cosmológico que nós vemos, que envolve, que engloba tudo o que nós chamamos aí de universo. Nós vimos agora que os homens mandaram para o espaço aí mais um telescópio gigantesco, depois de algumas décadas do telescópio Hubble, foi enviado o telescópio James Webb. Ele está lá trazendo fotos do universo, todo mundo assim, e os repórteres e cientistas falam assim: agora, quem sabe, nós podemos conhecer de onde viemos, porque estamos aqui, da onde surgiu o universo, se foi um Big Bang. Nós não precisamos de nenhum telescópio para saber disso, porque a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra céu ali em Gênesis 1:1 poderia ser até substituída numa tradução interpretativa por universo. Seria assim: no princípio criou Deus o universo, e esse universo repleto de galáxias. Tem uma galáxia que não é a maior de todas, tem galáxias maiores do que esta. Tem uma galáxia que os cientistas batizaram de Via Láctea, que tem um sistema solar, planetas girando ao redor de um astro maior, que é o Sol, e que nem é o maior Sol do universo, mas é suficiente para esta galáxia. E aí este Sol, a palavra Sol, que vem do grego Helios, alguma pessoa que tem o nome de Hélio, significa Sol, Helios. Os homens deram esse nome a esse astro, como deram nome também aos planetas que giram ao redor do Sol, e um deles, o planeta Terra. E a Terra, a palavra Terra, já aparece aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1 é isso aqui: no princípio criou Deus o universo, que é o céu cosmológico, criou o universo com todas as galáxias, planetas, astros, estrelas, cometas, tudo que existe nesse universo, buracos negros, sei lá o que mais, tudo quanto existe nesse universo, satélites naturais. E
Dentro de tudo que Deus criou nesse universo, Ele criou um planetinha chamado Terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Todo o universo, e dentro desse universo, a terra, que é onde Deus estabeleceu, como Paulo pregou em Atenas, Atos 17, os limites da habitação do homem. Deus estabeleceu os limites da habitação do homem na terra, em nenhum outro planeta, em nenhum outro lugar, na terra. Quando eles destruírem a terra, e pagarão caro por isso, serão julgados por isso, os destruidores da terra, os destruidores dos recursos da terra pagarão, serão julgados por isso, diante do Criador. Não tem outro lugar para habitar. Passará. Mas não só a terra, o universo inteiro passará. Por isso que fala no Apocalipse, eu vi, colocou ali no plural, mas era no singular. Eu vi os céus sendo enrolados como uma folha de papiro. Esse universo vai passar, essa terra vai passar, e foi tomando essa mesma ideia, essa mesma palavra que Jesus disse: passará o céu e a terra. Passará todo o universo e passará esse planeta Terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é eterna. Reconhecendo isso, o apóstolo Pedro declarou diante de Jesus: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Isso é tão interessante que uma das coisas que acontece com os verdadeiros filhos de Deus é que eles nem querem mais ouvir outras palavras. Eles não querem nem mais ler outras palavras. Eles têm o seu prazer na palavra do Senhor. Eles têm o seu prazer na palavra do Senhor. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, porque nós estávamos vendo no jornal uma reportagem sobre livros, e o pessoal aí numa galeria, exposição de livros aí, não sei se era São Paulo, Rio de Janeiro, e comprando um monte de livros, e como é importante, todos falando como é importante ler livros. Eu falei com a minha esposa, eu só gosto de ler 66 livros. Os 66 livros que estão aqui. Essa é a biblioteca de Deus. Porque as bibliotecas dos homens, os livros dos homens, são de palavras que, como o céu e a terra, passarão. Mas as palavras deste livro são eternas, jamais passarão. As palavras dos homens não nos alimentam. A palavra de Deus é pão espiritual, é alimento espiritual, é comida espiritual, é nutrição espiritual, e por isso nela mesma está escrito esse texto no livro de Deuteronômio, e que Jesus repetiu quando repreendeu a Satanás. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra, ela tem propósitos, porque todo esse universo e tudo que existe nele, tudo foi criado por meio dessa palavra que saiu da boca de Deus. Se você ler ali o início da carta aos Hebreus, capítulo 1, está escrito que o universo inteiro foi criado pela palavra e está sendo sustentado pela palavra. A palavra de Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, porque a palavra de Deus não é meramente um acúmulo de ideias. A palavra de Deus é uma pessoa viva, Jesus Cristo. E por isso está escrito: no princípio estava a palavra,
e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Tudo foi feito por meio dele, dessa palavra que é Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu trouxe para vocês aqui a verdadeira tradução, como deveria estar em todas as Bíblias, do João capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: no princípio era o verbo. Nas nossas Bíblias está assim, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A melhor tradução seria essa aqui, ó: no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. A palavra de Deus, ela não é só palavra de Deus. Ela traz em si a própria essência de Deus. Ela não é apenas ideias de Deus, não apenas pensamentos de Deus, mas o próprio ser de Deus, a própria essência de Deus. A palavra tem um elemento aqui, né, acima de filosófico, acima de teológico, ela tem um elemento ontológico. É o próprio ser de Deus. Ela não nos traz apenas conhecimento de quem é Deus, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento das doutrinas de Deus. Ela traz tudo isso. Mas ela traz para nós a própria essência de Deus, que para tentar nos explicar isso, Jesus falou em termos de alimentação, em termos de nutrição, quando ele disse em João 6, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus usou essa palavra metaforicamente. As pessoas pensaram que estavam ali presentes, interpretaram errado, pensaram que era literalmente, mas era metaforicamente, trazendo o sentido espiritual de que ele, Jesus, é a própria palavra de Deus, que é carne, que é comida, que é bebida, que é nutrição espiritual para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso espírito. Aleluia. A palavra de Deus nunca perdeu nada. A palavra de Deus nunca fracassou. Não pense que porque alguém ouviu a palavra de Deus e não foi convertido, não pense que a palavra de Deus fracassou, e nem pense que quem pregou a palavra para essa pessoa fracassou. Não. A palavra está agindo, e nós vamos ver aqui durante essa ministração, a palavra está agindo, operando nele condenação. Essa pessoa não foi convertida porque Deus não quer essa pessoa convertida. Deus não quer tirar de sobre essa pessoa o seu merecido juízo que é ministrado pela palavra. A palavra ministra as duas coisas. A palavra ministra salvação imerecida, e ela ministra condenação merecida. Ela nunca falha. A palavra sempre triunfa. Por isso que o nosso tema de hoje, então, é o triunfo da palavra. Esse texto está aqui encerrando esse texto maior, que vai do versículo 8 até o versículo 20 de Atos 19, e que eu havia dado o título Todos os Efésios. O apóstolo Paulo ali em contato com todos os habitantes da cidade de Éfeso por 2 anos, pregando ali naquele lugar a palavra de Deus. Então, esse texto que vai do 8 ao 20,
ele está dividido assim, em 3 pedacinhos. O primeiro pedaço lá em cima, de 8 a 12, as ações de Paulo em Éfeso. Nós passamos por cada um desses versículos. Depois do 13 ao 19, onde nós chegamos no domingo passado, né? Exorcistas judeus, aquela história daqueles exorcistas. E esse texto todo se encerra hoje com o versículo de número 20, cujo título é O Triunfo da Palavra. E é nesse versículo que nós estamos hoje. Triunfo da Palavra. Versículo 20, Atos 19, 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos repetir? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia, louvado seja Deus. Bom, em primeiro lugar, quando Lucas, que é o autor deste livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele escreveu, ele colocou nesse versículo uma conotação do que estava acontecendo naquela segunda metade do século I depois de Cristo, o primeiro século da era cristã. A primeira conotação humana que Lucas, como ser humano que estava escrevendo, quis colocar neste versículo 20 aqui, é que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, o evangelho do reino de Deus, o evangelho primeiramente anunciado por Jesus Cristo e entregue aos seus apóstolos, aos seus discípulos, à sua igreja, essa palavra estava verdadeiramente se espalhando por todo lugar. Esse é o primeiro significado mais simples e mais humano aqui do verbo crescer. A palavra do Senhor crescia, tem 2 verbos aqui, o crescer e prevalecer. A palavra do Senhor crescia, o primeiro significado disso é que a palavra de Deus estava se espalhando, o evangelho do reino de Deus, que nunca tinha sido ouvido antes na face da terra, porque o que se ouviu antes foram as palavras dos profetas, mas agora essa aqui é a palavra do maior de todos os profetas, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se espalhando agora por todo o mundo. O mundo que conhecia o Antigo Testamento todo é um livro, o Antigo Testamento todo, pode-se dizer que são 39 livros proféticos, porque em todos esses livros existem profecias acerca do Novo Testamento, acerca da nova aliança, acerca de Jesus Cristo. Mas o Novo Testamento, que não era conhecido, que nós temos hoje nas nossas Bíblias, de Mateus a Apocalipse, tá? Então nós temos lá, vamos supor aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são 5 livros do profeta Moisés. Cada um dos livros do Antigo Testamento foram escritos por pessoas que estavam profetizando. Não somente os livros chamados de livros proféticos, mas também os livros históricos e os livros sapienciais ou poéticos. Eles também são livros proféticos e os seus autores foram profetas. Então nós temos o livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias, temos o livro do profeta Daniel, Lamentações, que também é do profeta Daniel, temos o livro do profeta Ezequiel, e até chegar no livro do profeta Malaquias. Porém, o Novo Testamento, começando de Mateus e terminando no Apocalipse, ele pode ser compreendido e entendido como sendo um único livro, o livro do profeta Jesus. Olha só, o Antigo Testamento
vários profetas, mas no Novo Testamento, um profeta, Jesus. É isso o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Outrora, lá no período da Antiga Aliança, no período do Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados, através de muitos profetas, no plural. Mas nestes últimos dias, Ele nos falou por um só. Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e Ele é a manifestação exata do próprio ser de Deus. O Novo Testamento é superior ao Antigo, porque o Novo Testamento são palavras do Filho. O Antigo Testamento foi representado por Moisés e Elias, quando Jesus foi transfigurado e veio uma nuvem e falou ali com os apóstolos Pedro, Tiago e João: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que essa voz quis dizer? A voz do Pai falando com aqueles 3 apóstolos. O que essa voz quis dizer? Até agora vocês ouviram Moisés e Elias. Moisés e Elias representam todos os profetas do Antigo Testamento. Até agora vocês ouviram o Antigo Testamento. Agora vocês têm que ouvir o meu filho. A ele ouvi. Antigo Testamento é palavra de Deus, mas que veio a ser escrita por meio de muitos profetas. Agora o Novo Testamento, mesmo tendo sido escrito por apóstolos e outros discípulos, como Lucas, que não era apóstolo, mas era um discípulo de Cristo, um cristão, o Novo Testamento inteiro é o livro do profeta Jesus. É o que ele nos falou pelo Filho, o Evangelho do reino de Deus. O mundo não conhecia esse Evangelho. Os 39 livros do Antigo Testamento já estavam acabados, escritos, até 400 anos antes do nascimento de Jesus. Então o mundo já tinha os 39 livros do Antigo Testamento. Mas o mundo não tinha o Novo Testamento. A pregação do Evangelho do Reino, que veio ao mundo e foi transmitida aos escritores do Novo Testamento pelo próprio Jesus, pelo próprio Filho de Deus. Esse é o livro de Jesus. Era essa palavra que agora precisava crescer. É essa palavra que agora precisava ser espalhada pelo mundo inteiro, para que o mundo inteiro compreendesse que o Antigo Testamento, nos seus 39 livros, foi apenas uma preparação para tudo o que Deus queria revelar através do seu Filho aqui no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Portanto, a partir de hoje, considere o Novo Testamento como um livro único, o livro do profeta Jesus, o maior profeta que pisou sobre a terra. E por isso foi que Deus confirmou com Moisés uma coisa que Moisés havia dito. Moisés disse em Deuteronômio capítulo 18, falando um dia que Moisés estava pregando lá para o povo de Deus, da antiga aliança, da época dele, no deserto. Ele disse assim, profetizando como um profeta de Deus, Moisés disse: o Senhor nosso Deus levantará para vocês um profeta semelhante a mim, a ele vocês deveis ouvir, vós deveis ouvir. Moisés disse isso,
lá no versículo 15 de Deuteronômio 18. E no versículo 18, Deus confirmou para Moisés o que Moisés havia dito. Olha, Moisés, eu vou levantar para esse povo um profeta semelhante a ti, e a este eles deverão ouvir. Ali estava uma profecia messiânica, uma profecia de Jesus, dizendo que Jesus seria um profeta semelhante a Moisés, mas no entanto, maior do que Moisés, porque é o próprio Filho de Deus. Aleluia. Então, 39 livros no Antigo Testamento e vários autores. 27 livros, entre livros e epístolas no Novo Testamento. E esse Novo Testamento deve ser considerado como se fosse um só livro, o livro do profeta Jesus, do próprio Filho de Deus. Esse crescer aqui é se espalhar. E desde o primeiro século, então, esse evangelho, a pregação da nova aliança, a pregação do Novo Testamento, a pregação do evangelho do reino de Deus, estava sendo espalhada por toda a face da terra e estava prevalecendo poderosamente, porque muitas pessoas estavam sendo convertidas e a igreja de Cristo Jesus estava, com base nesta palavra, sendo firmada, sendo fundada, sendo edificada e crescendo. Aleluia. Muito bem. Esse é o sentido que Lucas quis dar aqui de maneira primária. Só que essa era uma das coisas que aconteciam com os escritores da Bíblia Sagrada, os escritores humanos, que a gente chama de autores humanos. A Bíblia toda tem autores humanos, no plural, e um autor divino. Deus é o autor da Bíblia. Deus é o autor da palavra. O que esses autores humanos não sabiam é que o que eles estavam escrevendo era sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, e as palavras que eles estavam escrevendo não eram palavras deles. E os livros que eles estavam escrevendo não eram livros deles. Eram palavras de Deus. Eram livros de Deus. Eles não tinham consciência disso. Lucas não chegou lá um dia e pegou na pena, que era o que se devia usar na época, e falou assim: agora eu vou escrever 2 livros, mas esses 2 livros que eu vou escrever serão palavras de Deus. O meu primeiro livro vai se chamar Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, e o meu segundo livro vai se chamar Atos dos Apóstolos. Eu vou escrever esses 2 livros. Eu, Lucas, vou escrever esses 2 livros, e esses 2 livros serão palavra de Deus. Não, Lucas não sabia disso. Nenhum dos escritores da Bíblia começou a escrever pensando que estava escrevendo palavra de Deus. Eles pensavam que estava escrevendo palavras deles. Paulo escreveu as cartas pensando que estava escrevendo palavras deles, palavras dele. Só que o Espírito Santo é quem estava usando a vida deles, usando-os como instrumentos para escrever a palavra de Deus. Aleluia. Paulo escreveu várias cartas. As que vieram aqui para o Novo Testamento são palavras de Deus. Mas teve cartas que não vieram. Por exemplo, aqui a Bíblia, o Novo Testamento cita que Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses, uma carta para a igreja de Laodiceia.
Por que ela não está aqui na Bíblia? Porque Deus não quis ela aqui na Bíblia. Ela não está aqui porque Deus não quis ela aqui. Porque aquela carta aos Laodicenses devia ter coisas boas nessa carta, porque Paulo não ia escrever coisas ruins. Devia ter coisas boas na carta aos Laodicenses, mas não tinha a mesma inspiração da carta aos Efésios, da carta aos Colossenses, da carta aos Romanos, da carta aos Gálatas. Era uma carta humana, enquanto que as outras cartas que vieram parar aqui na Escritura são divinas. Não são mais palavras de Paulo aos Romanos, é palavra de Deus para nós. Não é mais carta de Paulo aos Efésios, é palavra de Deus para nós. É assim que o Espírito Santo agiu na revelação inspirada da Escritura Sagrada, e o próprio Paulo descreve isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Fácil de decorar é porque é 3,16, né? Tem gente que só decora o João 3,16, mas tem mais 3,16 na Bíblia. Tem o 2 Timóteo 3,16, onde está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo estava escrevendo isso, ele pensava que não era, que ele não estava escrevendo uma escritura, mas estava na mesma inspiração, escrevendo a palavra de Deus. E quando Jesus encerra o seu ministério na terra, a missão que ele deixa para a igreja, e que ficou bem registrada em Mateus 28, versículos 19 e 20, foi esta: fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Jesus não mandou a igreja inventar novas doutrinas, não. Jesus não mandou nenhuma igreja criar uma doutrina própria. Qual é a doutrina daquela denominação? Qual é a doutrina daquela outra denominação? E qual é a doutrina daquela outra denominação? Que coisa mais estranha. Jesus não mandou denominação nenhuma criar nenhuma doutrina. Jesus mandou a sua igreja na terra fazer discípulos, ensinando o que ele ordenou. Porque o que ele ordenou, ele mesmo testemunhou que ele recebeu do Pai. Várias vezes, especialmente no Evangelho segundo João, por exemplo, em João capítulo 7, Jesus disse assim: a minha doutrina não é minha, ela é daquele que me enviou. Ele disse aos discípulos, né? Já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo quanto eu ouvi do meu Pai. A origem da palavra é a mente do Pai. E Jesus foi um mensageiro do Evangelho, da palavra, da doutrina que ele recebeu do Pai. E por sua vez ele ordenou a igreja, a sua igreja na terra, a fazer discípulos, ensinando essa mesma doutrina, não outras doutrinas inventadas por homens, inventadas por denominações, inventadas por falsos pregadores, falsos pastores. Eu confesso para vocês que uma das coisas que aconteceu comigo ultimamente foi que eu estou assim declinando um monte de convites que eu tenho para pregar em igrejas. Eu desanimei de sair por aí pregando em igrejas. Eles me ligam para eu pregar. Pastor, você pode ir? Não, não posso não. Eu declino o convite. Não vou não. Eu cansei de ir pregar em igrejas, e eu prego a palavra de Deus, como prego aqui para vocês, prego a palavra de Deus aonde eu vou, e eu cansei de acabar de pregar, e o pastor da igreja
pegar o microfone e dizer assim: oh, irmãos, glória a Deus, o pastor Edivaldo pregou aqui uma mensagem que é uma mensagem de Deus, ele pregou aqui para nós a pura palavra de Deus, mas nós temos que levar em consideração que aqui na nossa denominação nós temos outras doutrinas que nós temos que obedecer. Eu parei de pregar em igrejas. Você prega e o próprio pastor vem e arranca o prego. Eles desprezam e substituem a palavra de Deus pela palavra da denominação. Eles tiram as doutrinas de Jesus para impor a doutrina denominacional. Jesus não mandou nenhuma denominação criar doutrina. Ele mandou fazer discípulos ensinando as doutrinas dele, as doutrinas do Evangelho, ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. As doutrinas denominacionais não têm poder. Elas têm só o poder de vacinar as pessoas contra a verdadeira palavra, contra o verdadeiro Evangelho. Estão pecando e vão prestar contas disso. Em contrapartida, eu encontro muita gente na rua que pergunta para mim assim: qual é a doutrina da sua igreja? Eu gosto quando me perguntam isso, que eu respondo logo de cara assim: bom, em primeiro lugar, a igreja não é minha, ela é de Jesus. Eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o noivo da igreja. E, portanto, se Jesus é o dono da igreja, a doutrina da igreja é a doutrina de Jesus. Ah, mas na sua igreja não tem um livrinho de normas da igreja? Não, o livrinho de normas da igreja é o que tem 66 livros, chama-se Bíblia Sagrada. Esse é o livrinho de normas da igreja de Jesus Cristo. É a palavra de Deus, irmãos. A primeira igreja que se desvirtuou completamente da Bíblia Sagrada por criar as suas próprias doutrinas heréticas foi o catolicismo romano. E por isso Deus levantou em 1517 a Reforma Protestante. E um dos pilares da Reforma Protestante foi Martinho Lutero dizendo: sola Escritura. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Nós somos protestantes e nós protestamos contra qualquer doutrina inventada por homens fora da palavra de Deus. É isso que significa ser protestantes. Nós protestamos contra toda heresia. Mas hoje as igrejas evangélicas estão lotadas de heresias. Eu vou chamá-las de heresias brancas e heresias negras. As heresias brancas são essas que eu falei agora mesmo, as doutrinas denominacionais. Cada denominação tem a sua doutrina e se justificam muito bem diante dos seus membros. As doutrinas da nossa igreja são essas. Pega o livrinho da nossa igreja, o livrinho de doutrinas da nossa igreja, o livrinho de regras da nossa igreja. Essa é a heresia branca, mas que também afasta as pessoas da palavra. E as heresias negras são essas heresias terríveis que hoje existem por aí, como teologia da prosperidade, como a prática de campanhas, seja de oração, seja de libertação, seja de cura, seja de prosperidade, ou sei lá o que mais. E outra coisa são as doutrinas departamentais que dividem as igrejas em departamentos. Isso nunca aconteceu no Evangelho de Cristo. O Evangelho não é para departamentos. O Evangelho é para todas as pessoas, de mamando a caducando. Do mais novo ao mais velho é o mesmo Evangelho. Do mais novo ao mais velho é o mesmo Evangelho, é a mesma palavra. Departamentos, eu já vi departamentos separando famílias.
Homem para um lugar, mulher para outro lugar, filhos para outro lugar, crianças para outro lugar. O Evangelho é para unir as famílias, sob o mesmo Evangelho, sob o mesmo ensinamento, sob a mesma palavra, sob a mesma instrução, porque ela é a instrução do Senhor. É a palavra de Deus. As heresias negras estão destruindo o denominacionalismo evangélico, que já estava sendo destruído pelas próprias doutrinas brancas, as próprias heresias brancas, que são as doutrinas denominacionais. Onde na minha igreja a doutrina é assim. Não, já na minha igreja não é assim não. Na minha igreja é diferente. Na minha igreja a doutrina é assim. Não, lá na minha igreja já é diferente. O pastor ensina que é diferente, que é assim. De outro, cada uma de um jeito? Essas sim são igrejas de homens e não de Jesus. Porque a igreja de Jesus tem que ser de um jeito só, do jeito de Jesus. A igreja de Jesus não tem muitas cabeças. Quem tem muitas cabeças é a besta apocalíptica. A igreja de Jesus tem uma cabeça. Uma cabeça significa uma mente. A mente de Cristo. E a mente de Cristo é a palavra de Deus, e nada fora da palavra de Deus, nada além da palavra de Deus. Por isso Paulo, sob inspiração, escreveu aos Gálatas: se alguém aparecer com uma doutrina que ultrapasse as Escrituras, seja anátema, seja maldição, porque não é palavra de Deus, é palavra de homens. Hoje nós temos a seguinte realidade: a palavra do Senhor, hoje, ela não cresce. As heresias crescem mais. Sabe por que as heresias crescem mais do que a palavra de Deus hoje, no momento histórico em que nós estamos vivendo? Sabe por que as heresias crescem mais? Porque a palavra de Deus é pão asmo. Entendeu isso? Diga aí, pão asmo. Asmo, hein? A-S-M-O. Diga, pão asmo. As heresias são pão fermentado. Pão asmo é pão sem fermento. As doutrinas de Cristo, as doutrinas bíblicas são pão sem fermento. Não são doutrinas fermentadas. São doutrinas verdadeiras, íntegras, que ensinam como os filhos de Deus devem ser, como os filhos de Deus devem pensar, devem falar, devem agir, devem se conduzir, devem se comportar. Isso é pão asmo, pão sem fermento. Essa história é tão séria no Antigo Testamento, que se em alguma casa fosse encontrado pão com fermento, essa pessoa, dono dessa casa, toda a sua família, seria cortado de Israel. Deus não aceitava o pão fermentado, o pão com fermento. Não haja fermento em vossas casas. O que as heresias fazem? O que as heresias fazem nas pessoas? A heresia é como o fermento que você coloca na massa do bolo. O fermento faz aquele bolo inchar, aumentar. Parece que ficou bonito, mas é só inchaço de fermento. As heresias que foram e estão sendo disseminadas nas igrejas evangélicas são heresias, são pães fermentados, pão fermentado que faz as pessoas se incharem, se inflarem de orgulho espiritual, de vaidade espiritual. Essas heresias não ensinam a ser humilde, não ensinam, como Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Elas não ensinam a se humilhar diante de Deus. Elas ensinam as pessoas a
eleva a sua autoestima. Você nasceu para ser grande, você nasceu para vencer, você nasceu para prosperar, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E por isso está cheio de cabeça de bagre por aí. As heresias, pão com fermento, o fermento faz inchar a massa. Eu não vejo vitória em multidão aí, marcha evangélica, ou igrejas superlotadas, megas igrejas ricas superlotadas por aí, não. Não vejo vantagem nisso, porque a maioria disso é pão fermentado, é massa inchada, inflada por doutrinas erradas, por doutrinas humanas, por doutrinas antropocêntricas, onde o centro é o homem e não Deus e nem Jesus. E os homens gostam disso. Eles se inflam, eles se empoderam. Daí vem a palavra o empoderamento, daí vem esse verbo famoso que está aí, empoderados. Eles estão, né, fermentados, inchados, para trazer uma aparência de crente aí para o mundo. E são crentes falsos, são crentes corruptos, são crentes sem Deus. Os verdadeiros crentes não comem pão fermentado, eles comem o pão asmo, que no plural fica com Z, o pães ázimos da palavra de Deus. As doutrinas de Deus, a sã doutrina de Deus. Essa palavra é poderosa e ela prevalece. Eu quero encerrar essa pregação de hoje trazendo para vocês uma palavra do Antigo e uma palavra do Novo Testamento que confirma isso que eu falei para vocês até hoje. Do Antigo Testamento nós temos Isaías 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, versículos 10 e 11. Eu coloquei os dois versículos ali, por isso que ficou pequenininha a letra, tá? Eu vou ler daqui da minha Bíblia. Vocês vão ler comigo. Vamos ler juntos Isaías 55, versículos 10 e 11. E o que nós vamos ler aqui é o próprio Deus falando, através do profeta Isaías. Leiamos juntos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia. A palavra não falha. Diga, a palavra de Deus é infalível. Que tristeza, vamos dizer com mais alegria. A palavra de Deus é infalível. A Bíblia traz a doutrina da infalibilidade da Bíblia, a infalibilidade da palavra. A palavra é infalível, ela prosperará naquilo para que Deus a designou. Ela opera salvação e prospera nisso, ela opera condenação e prospera nisso. Do Novo Testamento eu peguei Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Leiamos juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia. É por isso que a palavra de Deus vai triunfar em tudo. Nós ouvimos muito da palavra de Deus no sentido da salvação. Aleluia. Mas ela não opera só salvação. Ela opera também condenação. Vamos encerrar com Jesus, com a palavra de Jesus em João 12:48. Não está no slide, então veja na sua Bíblia. João 12:48, sobre salvação. Sabemos que a palavra opera para salvação e não falha, mas ela também opera para condenação e não falha. João 12:48, leamos juntos. Jesus disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e